A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui para mais uma reflexão da palavra de Jesus. E hoje, amados irmãos, a nossa reflexão está no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, que diz assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus, ele indagou essa pergunta aos seus discípulos. Jesus ele fez esse questionamento aos seus discípulos, indagando: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E mais na frente, João ele vai falar no capítulo 8, versículo 1 em diante, acerca de uma mulher adúltera, de uma mulher que foi apanhada no ato. E levaram essa mulher na presença de Jesus, colocaram ela no meio e fizeram uma cadeia humana ao redor dela. Fizeram um círculo ao redor daquela mulher para que ela não pudesse fugir para canto nenhum e colocaram ela no meio em pé. Provavelmente aquela mulher ela estava despida pelo fato dela ser apanhada no ato. E quando questionaram Jesus, a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele estava inclinado, escrevendo com o dedo no chão. Mas começaram a acusar aquela mulher por causa da lei de Moisés, que aquela mulher tinha de ser morta, apedrejada, que aquela mulher era uma adúltera, que aquela mulher ela não servia, que aquela mulher não prestava, que aquela mulher era isso, que aquela mulher era aquilo. E de tanto insistir, Jesus, ele se põe de pé e ele diz assim: olha, aquele que nunca pecou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E logo a mente daqueles acusadores começou a acusar em seu coração. E aquela cadeia, aquela prisão humana, ela começou a se dissipar. Ela começou a se desfazer ao redor daquela mulher. A chegar a um ponto do versículo 10, onde Jesus, ele erguendo, ele não vê mais ninguém, porque todos se retiraram da presença daquela mulher. E ele diz assim: mulher, cadê todos os acusadores? E ela levanta sua cabeça, ela diz: Senhor, não vejo nenhum. Se eles não te condenaram, eu também tampouco vou te condenar. Vai e não peca mais. Veja que durante as acusações, durante a prisão daquela mulher, no meio daquele círculo, no meio daquela prisão humana, a palavra de Deus não vai mostrar em nenhum momento aquela mulher se justificando. A palavra de Deus não vai mostrar para a gente em momento nenhum aquela mulher, ela tentando dar explicação, ela tentando se defender. Mas Jesus, ele conhecia o coração daquela mulher. Jesus, ele conhecia aquela mulher de uma forma diferente. Enquanto as pessoas estavam focadas no ato que aquela mulher cometeu, no pecado que aquela mulher cometeu, na aparência do seu pecado, Jesus ele estava olhando aquela mulher por dentro. E não é diferente na nossa vida. Quantas vezes a gente falamos para Deus e queremos acertar e acabamos errando. E nos dirigimos novamente para Deus e dizemos: Deus, eu não vou fazer mais isso. E acabamos caindo novamente. Quantas vezes a gente tenta fazer as coisas certas e quando a gente menos esperamos, estamos fazendo as coisas totalmente ao contrário. Quando pensamos em nos erguer, acabamos caindo. E falamos: eu vou me erguer novamente, e acabamos caindo novamente.
E quando a gente olha, a gente está aprisionado por acusações. A gente olha em volta e a gente vê as circunstâncias, a adversidade, as barreiras sufocando, tentando nos matar a pedradas. Mas Jesus é aquele que muda a história. Jesus é aquele que vê as nossas feridas por dentro, as nossas angústias por dentro. Jesus é o único, aquele que vê a intenção de querer fazer certo, a intenção de mudar. Mas tem coisas que tem de ter a intervenção de Deus. Tem coisas que com as nossas próprias forças nós não vamos conseguir. Pela lei de Moisés, aquela mulher ela tinha de ser morta, apredejada. E mais na frente, quando Jesus ele estava ali no jardim, e Judas ele entra naquele jardim junto com os soldados, com tochas, com lanterna, para prender Jesus. Aquelas pedradas que seria para aquela mulher foram transformadas em uma cruz. Aquelas pedradas que iam tirar a vida daquela mulher, elas recaíram sobre Jesus. Porque Jesus lá na frente, ele levou o fardo. Ele levou sobre si os pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Para me dar vida, para te dar vida. Para me libertar do pecado, para te libertar do pecado. Enquanto o mundo ele estava aí com pedras para tirar, para atacar na tua vida, Jesus ele transformou as pedradas na cruz do Calvário. O castigo que não trouxe a paz estava sobre ele. Jesus é aquele que cura a ferida interna. Jesus é aquele que sara a ferida que está por dentro. Jesus é aquele que sabe da intenção, do pensamento, do querer mudar. Mas forças não conseguem. As forças são fracas. Mas Ele é aquele que dá força. Ele é aquele que muda a situação. Ele é aquele que causa uma circunstância, mas Ele traz escape para mim e a tua vida. Quantos livramentos, quantos milagres, quantas oportunidades tivemos e tenhamos a cada dia. Porque Ele transforma toda acusação, todas as pedradas no sacrifício da cruz. Que Deus possa te abençoar. Lembre-se que o Senhor, Ele está contigo. Independente de qual vale, independente de qual deserto, independente de qual circunstância você está passando, Ele está contigo. E no tempo certo, assim como Ele se levantou, e Ele falou para os fariseus, para os acusadores, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Ele é o mesmo Deus que se levanta e age na minha e na tua vida. Ele é o Deus fiel. Ele é o nosso justificador. Ele é o nosso advogado fiel. Ele é o nosso juiz. E Ele entra na causa para ganhar. Lembre-se, tudo já foi pago quando Ele disse está consumado. Todo o nosso pecado foi pago. Todo o nosso salário foi pago. Tudo que nós devemos foi pago no sacrifício da cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por todos aqueles que nele crê, para que todos tenham a vida eterna. Que Deus abençoe a tua vida, siga nessa força, confie em Deus, que tudo vai dar certo no final de tudo. Um grande abraço, fica com Deus.